Amém? Mateus, capítulo 6, versículo 24, 33 e 34. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Podeis tomar vosso assento. Deus é bom e por isso nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, né? Justificar a ausência do diácono irmão Lídio, está passando mal, não teve pela manhã. Agora à tarde também ele comunicou para a gente que deu uma melhorada de umas dores que ele estava sentindo, mas estava se sentindo muito fraco, né? Então nós vamos orar por ele também no final do culto, para que o Senhor possa fortalecer o nosso irmão, que é um exemplo de dedicação e compromisso com essa obra, como também com essa casa, né? E quando não vem, a gente sente a falta do nosso irmão. Também a nossa irmã Leila também justificou, está passando mal, por isso não está presente. Irmão Milton, irmão Silvana, estavam trabalhando e não puderam vir. Amém? Meus irmãos, irmã Sheila também possivelmente deve estar trabalhando, né? Ela já havia comunicado para a gente que iria começar a trabalhar, alguns dias não estaria presente na igreja. Então esses irmãos foram os que justificaram sua ausência. Meus irmãos, nós lemos um texto que está registrado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 6. E aqui nós encontramos alguns ensinamentos do nosso Senhor Jesus enquanto esteve presente nessa terra, cumprindo seu ministério terreno e sua missão. E Mateus registrou alguns dos feitos, como também os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E o capítulo de número 6, ele aborda a continuação do Sermão da Montanha, que é um sermão onde o Senhor Jesus ensina várias coisas concernentes ao reino de Deus, como também a nossa vida de cristãos sobre a face da terra. E no capítulo 6, nós encontramos a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, o modelo de oração que nós, como cristãos, precisamos fazer. Só que quando começa o versículo de número 19, até o versículo de número 34, o Senhor Jesus fala sobre o tesouro no céu, ele fala sobre as riquezas dessa terra, ele fala sobre os dois senhores, e ele também trata sobre as inquietações de nós seres humanos enquanto vivemos nessa terra. Porque todos nós temos a nossa vida normal, cotidiana, nossa família, nosso trabalho, né, do dia a dia, porque nós precisamos manter a nossa casa, o nosso sustento, né? E para isso nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter o nosso trabalho para que nós consigamos de fato usufruir dessas coisas. O trabalho é uma ordem do nosso Deus.
né? Tem gente que diz que Adão, ele foi sentenciado com o trabalho. O trabalho é uma sentença por causa do pecado. Só que não é. Adão foi criado já para trabalhar. A Bíblia diz que Deus colocou ele no jardim e disse: olha, você vai lavrar e cuidar dessa terra. O que não havia era o sofrimento que se tem hoje, né? Depois do pecado ele disse: olha, a partir de agora, do suor do seu rosto, você terá que trabalhar e comer, e a terra vai produzir espinhos. Ou seja, o trabalho, ele vai gerar um certo sofrimento, mas o trabalho já foi criado muito antes da queda. Então, nós nos deparamos aqui com situações normais da vida. Trabalho, preocupação com o que comer, com o que se vestir e com o que se beber. Preocupação com os cuidados com o nosso corpo, cuidados com a nossa vida enquanto presentes nessa terra. Nós não somos seres espirituais, nós somos seres carnais, com um corpo físico. E para isso nós precisamos cuidar desse corpo, alimentar esse corpo, vestir esse corpo. Então, por isso, há essa necessidade de nós trabalharmos, de preocuparmos, de certa forma, com a alimentação, com a bebida e com a vestimenta, que são três coisas que Jesus destaca nesse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que é sobre o cuidado com o nosso corpo. E no versículo 19, o Senhor Jesus inicia, após ele ensinar sobre a oração, como também sobre o jejum, ele inicia dizendo para os seus discípulos e aqueles que estavam ali ouvindo o seu sermão, que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra. E por qual motivo, razão, nós não devemos juntar tesouro nessa terra? Ele especifica: a traça e o ferrugem tudo consomem, e os ladrões roubam e minam. E ele diz no versículo de número 20 que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não podem consumir, e os ladrões também não podem minar e roubar. Mas eu preciso entender o porquê que Jesus está dizendo isso. Se a gente fazer uma leitura superficial dos dois versículos, a gente vai talvez entender que Jesus está pregando que o seu servo deve viver na miséria. E Jesus não está abordando justamente essa questão. Por isso que a gente precisa fazer uma leitura completa do texto e de seu contexto para entender o que Jesus de fato está dizendo. Porque a preocupação do ensino de Jesus aqui não é no fato de se ajuntar tesouro na terra. Porque, eu disse, nós precisamos trabalhar. E quanto mais nós trabalhamos, mais Deus vai nos abençoando. E tem pessoas que Deus abençoa de uma forma mais especial. A gente precisa entender isso. Eu costumo dizer que a riqueza, ela é um dom de Deus para aqueles que sabem administrá-la. Então Jesus não está condenando a riqueza. Jesus não está condenando o fato de seus discípulos, seus seguidores, ajuntarem tesouros na terra. Muito pelo contrário. Porque quando nós chegamos no versículo de número 21, Jesus fala não da questão do fato de ajuntar tesouro, mas por qual razão o cristão precisa ter cuidado nesse desejo, nesta vontade de possuir tesouros nessa terra. Porque ele diz, no versículo 21, onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, melhor dizendo, aí também estará o vosso coração. A preocupação de Jesus para aqueles que vão preocupar em ajuntar tesouro não é o fato de acumularem a riqueza,
de querer ter uma casa boa, de querer ter dinheiro na conta, de querer possuir vários bens, fazendas, terras, seja lá o que for. A preocupação não é essa. A preocupação é que essas coisas podem começar a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Esse tesouro, essa vontade de possuir, de ter, de conquistar, de ter uma casa boa, de ter um carro bom, de ter dinheiro na conta, de vestir bem, de comer bem, isso não é pecado. De viver e de comer, de desfrutar do melhor dessa terra, isso não é problema. Isso é louvável. Nós precisamos estudar, trabalhar, para conquistar essas coisas, almejar isso, isso é louvável. A questão do perigo é quando isso começa a ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E é exatamente aqui onde Jesus está condenando. E ele faz uma questão, e ele faz uma comparação muito bem clara sobre o fato de ajuntar tesouros na terra para aqueles que ajuntam o tesouro no céu, porque ele disse, olha, vocês precisam entender que o tesouro dessa terra, que vocês tanto correm atrás, ou correrão atrás, gastarão o seu tempo, viverão as vossas vidas em prol disso, chegará um dia que a traça e o ferrugem vai consumir tudo. E os ladrões também podem roubar e minar tudo isso. Então o meu conselho para vocês é, vocês podem correr atrás disso sim, mas o coração de vocês precisam estar focados em Deus. Vocês devem primeiro preocupar com o tesouro não da terra, mas com o tesouro do céu. Porque na terra a traça corrói, o ferrugem consome, o ladrão mina, mas o tesouro que vocês ajuntarem no céu, traça e ferrugem não consomem, e ladrões não minam e nem roubam. Esse é o ponto crucial do ensino de Jesus. E no versículo 24, Jesus chama a atenção, apertando ainda mais os seus ouvintes, dizendo, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você odiará um e amará o outro, e aí entra um ponto crucial do que eu quero trazer para esta noite. Jesus usa uma expressão aqui na tradução que nós estamos utilizando, da Bíblia. Ele diz assim, olha, ou você se dedicará a um e desprezará outro, ou vice-versa, ou eu desprezo esse para me dedicar a esse. E ele afirma dizendo, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é o Deus da riqueza, é o Senhor da riqueza, e Jesus chama ele de Senhor. E ele está dizendo, olha, se vocês ocuparem a vossa vida, o vosso tempo, demais nos tesouros dessa terra, essa busca incessante por coisas materiais, ocupará um lugar no vosso coração, a ponto de vocês começarem a desprezar Deus e se dedicarem ao extremo às coisas dessa vida. Então Jesus está deixando bem claro que eu preciso tomar cuidado com as minhas prioridades. Jesus está deixando bem claro que eu preciso tomar cuidado com as minhas escolhas. Porque pode chegar um ponto que eu vou estar fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Você está entendendo? Eu vou estar com a motivação correta, a intenção correta, fazendo de fato o que é correto, o que é o mandamento da palavra de Deus, que é trabalhar, que é de fato usufruir de uma vida boa nessa terra.
Mas eu preciso tomar cuidado, porque talvez eu possa estar fazendo isso de forma errada, não seguindo princípios e valores que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. Porque Jesus está dizendo: olha, se você se preocupar demais com as coisas desta vida, você acabará desprezando as coisas de Deus. Do mesmo modo, irmão, que eu costumo dizer, e eu vou chegar daqui a pouco no versículo 33, mas já dando uma pincelada, que eu posso às vezes, esses dias eu conversei com o diácono Luiz sobre isso, confundir a obra de Deus com o Deus da obra, e eu me dedicar demais à obra de Deus e desprezar outras coisas necessárias da minha vida. Você já viu aquele tipo de gente que ele vive na igreja, 24 horas por dia envolvido na igreja, e às vezes ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a esposa, ou a esposa não tem tempo para o marido. Tudo é igreja, tudo é envolvido com a obra de Deus. Ele não sabe viver uma vida equilibrada, e também nós corremos o risco de inverter a ordem das coisas, e às vezes gastar demais o nosso tempo na obra de Deus, e desprezar a nossa família, desprezar às vezes o trabalho. Tem gente que não trabalha e diz que vive fazendo a obra, é preguiçoso, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha também não deve comer, porque se eu não trabalho eu vou pesar no bolso de alguém. Tem gente que vive pedindo ajuda na igreja, irmão, porque não gosta de trabalhar. E a igreja ajuda porque é um mandamento do cristão ajudar o próximo. Só que a gente precisa ter cuidado, porque tem muita gente aproveitador, preguiçoso, não gosta de trabalhar e vive pedindo ajuda. Porque quando a pessoa está enferma, doente, desempregada, a gente entende e deve ajudar essas pessoas. A gente se depara com tanta gente para a rua fora aí, mendigando, pedindo dinheiro no sinal, saudável, talvez está mais forte do que a gente, preguiça de trabalhar. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Então Jesus está dizendo: olha, vocês precisam tomar cuidado, porque vocês precisam viver uma vida de forma equilibrada, para vocês não priorizarem tempo demais em determinada área da vida e começar a desprezar coisas essenciais da vida de vocês. E aí Jesus vai ser direto no que ele está querendo dizer. Versículo de número 25, ele diz assim: olha, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. E ele fala assim: olha, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o mantimento, e o corpo é mais do que a vestimenta. E aí ele faz uma comparação, ele diz para os discípulos, e isso se aplica para nós, ele diz assim: olhe para as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E aí Jesus diz, olha para os discípulos e para a multidão que está ali, diz: não tem de vós muito mais valor do que as aves do céu? Sabe o que Jesus está dizendo? Você que é ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, é mais importante do que as aves do céu. E Deus está dizendo: o Pai cuida das aves, será que Ele também não cuida de vós? Sabe o que está acontecendo, irmãos? As pessoas estão invertendo as coisas. Eu disse que nós precisamos ter cuidado também para não confundir a obra de Deus com o Deus da obra. Só que nós estamos também numa busca tão incessante com os cuidados dessa vida, estamos andando tão cuidadosos, inquietos, ociosos, preocupados com trabalho, com vestimenta, com comida, com as coisas de beber, que nós estamos desprezando o Deus da obra. Nós estamos desprezando a obra de Deus.
A obra de Deus tem sofrido, tem padecido por causa de pessoas que estão ocupando o seu tempo nas coisas dessa vida, estão desprezando as coisas de Deus. E Jesus está dizendo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não, mas se eu não trabalhar, eu não vou comer. Não, mas se eu não trabalhar, como que eu vou me vestir? Eu preciso fazer minha casa, eu preciso comprar meu carro, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso fazer isso. E o seu tempo para Deus? E o meu tempo para Deus? E a minha vida com Deus? Jesus está dizendo: as coisas dessa vida são passageiras. Vocês devem se preocupar com a vossa vida espiritual, porque a vossa vida espiritual, ela é eterna. E a pergunta que fica é: onde nós passaremos a nossa eternidade, se a nossa preocupação tem sido demais com as coisas dessa vida? Você já viu aquele homem que trabalhou, ajuntou e disse: agora eu vou descansar, vou repousar? E de repente ele ouviu uma voz: louco, louco. Então nós precisamos entender que nós devemos ter sim os cuidados da vida, trabalhar, vestir bem, comer bem, morar bem, ter um carro bom, ter dinheiro no banco. Isso é bom, isso é maravilhoso, ter uma vida estabilizada. Mas você precisa entender que você tem uma vida diante de Deus. E os cuidados da vida hoje, irmão, estão roubando o tempo das pessoas se dedicarem a Deus. Eu estava conversando com o Diácono Luiz ali fora, e eu disse: Deus teve que criar um dia específico para o povo de Israel, para eles tirarem esse dia para adorá-lo, que era o dia do sábado, e esse dia foi constituído por Deus como um mandamento. O judeu tinha que fazer tudo na sexta-feira, e no sábado não podia fazer nada, porque o sábado era exclusivo para Deus, e ainda é até hoje. E eu disse: hoje nós não temos esse mandamento como lei, uma lei direta como foi para Israel, mas nós temos esse mandamento como uma lei moral que deve ser aplicada à nossa vida. Nós temos 7 dias na semana, nós temos, como disse o irmão Ezra aqui, 24 horas no dia, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Será que a gente não tem tempo para Deus, irmãos? Será que a gente não tem tempo para orar? Será que a gente de fato não tem tempo para ler a Bíblia? Será que de fato a gente não tem tempo para congregar? Será que de fato a gente não tem tempo para fazer a obra de Deus? Será que de fato a gente não pode priorizar o tempo das coisas de Deus? Porque às vezes a gente preocupa demais e valoriza demais. Observe o que Jesus está dizendo aqui: ou você se dedicará a um e desprezará outro. Porque quando se trata do trabalho secular, eu chego cedo para bater o cartão, porque eu sei que se eu não fizer aquilo, vai chegar no final do mês, vai descontar no meu salário. Eu sei que se eu tiver uma consulta no médico e eu atrasar nela, eu vou perder minha consulta, tendo plano de saúde ou não. Eu preciso seguir aquele horário. Eu sei que se tiver um ônibus saindo daqui para São Paulo, e eu tiver uma viagem marcada para as 20 horas da noite, e eu chegar às 20h30, eu perco a viagem e perco também a passagem. Por que é que as coisas de Deus devem ser jogadas de lado? Por que é que as coisas de Deus devem ser desprezadas? Por que é que quando se trata das coisas de Deus, da obra de Deus, tudo é relaxado, tudo é feito meia boca? Eu não tenho compromisso com o horário, eu não tenho compromisso com os trabalhos oficiais, eu não tenho compromisso com a obra de Deus, e depois eu começo a sofrer e a questionar a Deus: por que que Deus não está me abençoando? Os cuidados dessa vida, a busca incessante por riqueza, tem levado pessoas a depressões, a estresse, a cansaço físico e mental, ao extremo, a ponto de viverem dopadas de remédio, porque não conseguem viver, porque a preocupação só está no dinheiro, nas coisas dessa vida. E Jesus disse: olha para as aves do céu, vocês são muito mais preciosos do que ela, e eu cuido delas, não cuidaria de vocês? Será que Deus não pode manter a nossa casa? Elias foi sustentado por corvos.
Elias, durante a seca de Israel, Deus o sustentou, usando corvos, usando a viúva, para provar para nós que Ele cuida de nós, irmãos. Se você está fazendo a coisa correta, do jeito certo, você pode ficar desempregado, sem dinheiro nenhum na conta, que Deus não vai deixar você passar fome. Davi disse: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passa fome. Deus usa corvo, Deus usa viúva, mas você não vai padecer necessidade. Aleluia! O Davi está com quase 3 anos. Quase 3 anos. Agora que a gente começou a comprar roupa para ele, agora. E vive ganhando. Sabe quem faz isso? É Deus. Deus cuida da sua vida. Então vale a pena se envolver nas coisas de Deus. Vale a pena dedicar a minha vida para fazer a obra de Deus, porque o Deus da obra é o Deus que cuida de você, cuida da sua casa, da sua família. Porque se eu não tiver cuidado, irmãos, é Jesus que está dizendo, não sou eu, tá? Versículo de número 24, ou você se dedicará a um e desprezará outro, porque não tem como servir 2 senhores. Eu estou gastando meu tempo demais no trabalho, irmãos. Todo trabalho tem folga. Não tem uma pessoa que trabalha 30 dias direto no mês, não, irmãos. Todo trabalho tem folga. Todo trabalho tem férias. Ou é desculpa, ou é negligência mesmo com a obra de Deus. Nós não temos justificativas, irmão. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Você pode enganar o pastor, você pode enganar seu esposo, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seus pais, mas Deus vê tudo. Deus conhece o meu coração no dia que eu falto do culto, para saber se eu faltei por negligência, ou de fato se eu estava enfermo, ou se eu não podia vir, porque eu tinha um compromisso e não tinha como faltar. Deus sabe. Deus sabe. Ele diz assim: olha, os pássaros não semeiam, não plantam nada, não ajuntam em celeiro, e nenhum deles passa fome. E nós? Trabalhamos, se bobear vira o dia, vira a noite. E se a gente for olhar, a gente nunca está satisfeito. Estou sendo sincero, irmãos. A gente nunca está satisfeito. É mais e mais. Eu tinha um pastor que ele falava assim: o meu sonho era construir uma casa. Ele dando um testemunho, né, de um irmão. Aí o irmão construiu a casa. Já estava morando bem. Depois ele disse: rapaz, quer saber uma coisa? Eu acho que eu vou fazer mais um andar aqui, né, para os meus filhos. Aí ele foi lá, bateu uma laje na casa, construiu mais um andar para os filhos. Depois ele já estava tudo bem, estabilizado. Ele disse: rapaz, quer saber uma coisa? Eu estou ficando um pouco velho. Eu vou construir mais um andar aqui, vou fazer um aluguelzinho. Daqui a pouco eu não vou construir mais um andar, vou fazer um aluguelzinho. Daqui a pouco morreu. Passou a vida inteira pensando naquilo. E nunca a gente chega no limite, irmãos. A gente sempre quer mais. Mas quando se trata das coisas de Deus, não posso. Estou trabalhando demais. Eu tenho que viajar. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas quando o negócio aperta, então Deus está olhando isso tudo, irmãos. Deus está vendo isso tudo. Sabe por que Jesus está chamando a atenção disso aqui? Ele diz assim no versículo 34. Estou encerrando. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Quem aqui tem certeza que amanhã vai amanhecer vivo? Eu não tenho. Tem alguém aqui que tem essa certeza? Aí ele diz assim, ó, basta. Ele diz assim, ó, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Viva hoje como se hoje fosse o último dia da sua vida. E se Jesus voltar agora?
E se a morte bater na minha porta agora, não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de consertar, não vai dar tempo de finalizar a casa, não vai dar tempo de nada. Ela vem e não quer nem saber se você tem filho para cuidar, se os seus filhos estão pequenos, se você ainda não conseguiu alcançar os seus sonhos. Quando ela vem e leva. E o problema é, e depois que nós partimos essa vida, como estará a nossa vida diante de Deus, irmãos? É por isso que ele está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida de você. Se precisar de comida, Ele te dá. Se precisar de bebida, Ele te dá. Se precisar de vestimentas, Ele te dá. Se precisar de carro, Ele te dá. Se você precisar de casa, Ele te dá. Mas você precisa buscar Ele primeiro. Você precisa priorizar Deus na sua vida. Deus deve ser a minha prioridade. Deus deve ser a minha prioridade. Porque quando Deus é a minha prioridade, irmãos, as coisas vão, fluindo. Deus vai abrindo porta. Deus vai enviando socorro. Deus vai enviando auxílio. Deus vai enviando pessoas para ajudar a gente. Aleluia. Aleluia. Teve um dia, eu tinha uma irmã. E ela foi dar o dízimo. E ela disse assim: eu preciso dar o dízimo. E meu coração doeu na hora. Porque eu imaginei pelas palavras dela que ela precisava daquele dinheiro. E quase que eu falei: não precisa dar o dízimo não, irmã. Só que antes de eu falar, ela diz assim: eu preciso dar, que eu tenho tanta experiência com Deus, do tanto que Deus cuida da minha vida, mesmo ganhando pouco. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós priorizamos Deus, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Levante a sua mão, por gentileza. O Deus que cuida das aves do céu, é o Deus que cuida da sua casa, é o Deus que provê na sua casa, é o Deus que provê na sua finança, é o Deus que provê na sua vida sentimental, na sua família. O Deus que alimenta as aves é o Deus que te alimenta. O Deus que cuida das aves do céu é o Deus que cuida da sua vida, porque a sua vida é preciosa e Ele cuida dos seus filhos. Aleluia. Fique com essa palavra, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós estamos começando 2026. Faça um exame introspectivo na sua vida e veja como está a sua vida. Se de fato, eu não estou falando para você vir na igreja todo dia, irmão, 24 horas. Eu estou falando para você viver uma vida equilibrada, de trabalho, cuidar da sua família, cuidar da sua vida sentimental, da sua vida pessoal, da sua mente, do seu coração, mas também o cuidado com as coisas de Deus, porque vai chegar um dia que isso tudo aqui vai findar, irmãos. Esse terno que eu estou usando aqui, isso não vale nada. Esse banco que nós estamos assentados aqui, isso não vale nada. A nossa casa, por mais bela que seja, não vale nada. O carro que nós temos pode ser do ano, não vale nada. A conta bancária pode estar cheia, não vale nada, porque quando nós morremos, a Bíblia diz que do jeito que nós viemos, nós voltaremos. Nós não trouxemos nada para este mundo e nada nós levaremos dele. Então cuida da sua vida diante de Deus, porque Jesus está voltando. Aleluia. Que Deus muito abençoe esta casa
e esta igreja em nome de Jesus. Levante as suas mãos assim e diga assim: Jesus, eu recebo essa palavra, me ajuda a viver uma vida equilibrada, uma vida aonde eu vou me dedicar ao Senhor, aonde eu vou me dedicar à minha família, aonde eu vou cuidar sim do meu corpo, mas eu não vou desprezar o Senhor, eu não vou desprezar a sua obra, eu vou cumprir a sua vontade. Receba essa palavra em nome de Jesus.